Quanto cobrar por uma sessão de acupuntura? Seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Acupunturista 10K. Neste programa você aprende atalhos e dicas essenciais para fazer 10 mil por mês com acupuntura, só com acupuntura. Gente, eu sou Osíris Janete, professor de acupuntura e acupunturista há mais de 15 anos. E vamos pegar essa questão que aflige tantas pessoas, muitos têm procurado perguntando quanto que eu cobro por uma sessão de acupuntura. Se você tem essa dificuldade, a primeira dica é corrija a pergunta. A pergunta não é quanto você cobra por uma sessão, é quanto vale o seu resultado. A principal dica é essa, tá? A acupuntura ela não tem valor porque você põe agulha nas pessoas. E daí? Tá? Olha, tatuador põe agulha nas pessoas, né? Tem uma série de situações, mas o tatuador, por exemplo, é pelo resultado, pela qualidade do que ele deixa na pele das pessoas. O acupunturista, pelo resultado do que você deixa na vida das pessoas. Percebe? Por quê? Porque aqui nós estamos falando em você faturar até 10 mil reais por mês, só com acupuntura. Então essa pergunta é importante e é com isso que você tem que se preocupar. A gente vai estudar acupuntura e tem um diploma e fala, pronto, vire acupunturista. O diploma estabelece que você é um acupunturista. Não é só essa forma, tá? Mas é uma forma importante, uma forma que dá um certo reconhecimento social de que você está capacitado para aquilo. Mas o que define o seu preço mesmo, além de outros detalhes, mas essa é a mais importante, é o seu resultado. Para você ser um acupunturista que fatura 10k por mês só com acupuntura, ele precisa ter uma dessas 3 características. Se tiver as 3 juntas, melhor ainda. Então o resultado, ele tem que ser mais rápido, ele tem que acontecer de forma mais rápida do que a média dos seus colegas, dos seus colegas acupunturistas, ou mais rápido que outros tratamentos tradicionais para aquele tipo de problema. O seu resultado ele tem que ser mais duradouro, ele tem que durar mais tempo do que o tratamento dos seus colegas acupunturistas ou do que tratamentos tradicionais. O seu resultado ele tem que ser mais forte, tem que ser melhor do que o resultado dos seus colegas acupunturistas ali perto de você ou do que de tratamentos tradicionais que são encontrados para tratar o mesmo problema. É com esse tipo de questão que você tem que se preocupar. E isto faz diferença mesmo que você só trate uma doença. Mas eu trato várias doenças. Mas se você tratar uma doença só e tiver isso, vai valer muito mais e vai te dar muito mais chance de você chegar num preço que leve você a faturar 10 mil por mês. Mas isso é conversa para outro dia. Hoje nós estamos discutindo preço. Se você não chegou nem na média dos seus colegas ainda, além de você não chegar aqui, você está com um resultado inferior a eles. Se esse é o teu problema, fale comigo. A minha recomendação é essa, tá? Eu tenho cursos para ajudar as pessoas nisso. Se você está na média dos seus colegas, tem 2 alternativas. Uma delas é falar comigo também. A outra, você vai ter que buscar o valor que seus colegas cobram. Esse é o parâmetro. As pessoas que estão perto de você, que têm o mesmo resultado que você, no mesmo tempo que você, e têm demora o mesmo tempo que você para ter resultado, não vai dar para cobrar diferente deles. Tá?
A outra questão é você precisa saber para quem você vai oferecer os seus trabalhos, porque mesmo que você tenha tudo igual a eles, mas você oferece para as pessoas erradas, talvez eles vão ter mais pacientes que você. Ou eles estão oferecendo para a pessoa errada, da maneira errada, você se garante, aí você vai ter uma vantagem mercadológica. E aí eu vou ter um preço, eu sabendo esse preço que eles colegam, que as pessoas cobram, eu vou saber então para quem eu vou cobrar e aí eu vou oferecer os meus trabalhos. Tá, correto, é isso mesmo. E aí eu vou oferecer esse preço para qualquer um? Não. Eu falei para você, você tem que saber para quem oferecer. Quando você sabe isso, você tem uma vantagem. Esse é um grande erro que você precisa não cometer. Qualquer um não paga qualquer valor. Guarda essa frase e eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos supor, você cobra R$50 e tem gente que vai achar caro. Eu quero só comentar um detalhe, eu comecei cobrando R$30 e não conseguia paciente. Mas tem gente que cobra R$80 e tem público que vai olhar para isso e falar assim, eu não vou em quem cobra R$80. Essa pessoa não deve trocar agulha, não deve cuidar da higiene do ambiente, deve ser um carniceiro. Porque essas impressões de quem acha caro R$50 e quem acha que R$80 é uma porcaria, essas impressões não estão agregadas ao valor. Elas são a impressão de cada público em relação a esses valores. Tá? Por isso que é importante você saber para qual público você vai oferecer. Porque é um público que você tem que conhecer. E tem estratégias, tem métodos para isso. Tá? A partir disso, eu vou comentar um detalhe sobre esses públicos, para você começar a pensar. Não é o assunto de hoje, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Quando você pensar em público, você lembra que esse público tem endereço, esse público tem faixa de renda, esse público tem doenças típicas. Já viu que numa determinada fase problemas, por exemplo, de atletas. A partir de outra fase a idade do condor. A gente brinca, mas é isso. Estão segmentadas as doenças para tipo de público, faixa etária. Então, faixa etária é importante até para entender doenças típicas. Doenças típicas tem a ver com mais coisas do que simplesmente faixa etária, mas é importante. Então, tem endereço, tem faixa de renda, tem doenças típicas, tem faixa etária, pode ter sexo, pode ter horário preferencial e outras coisas. É disso que você vai ter que se preocupar quando for pensar com o seu público. Conforme você vai estudando o público, mais detalhes você pode perceber e que vão fazer diferença para você encontrar, falar corretamente com esse público e cobrar um valor que ele pague. Como eu disse, isso é um assunto para outro dia, mas está aí uma breve pincelada. Então, vamos lá. Mesmo que você saiba o valor de seus colegas, que obtenham os mesmos resultados que você, no mesmo tempo e com a mesma duração, você precisa saber, como eu disse, qual o público vai oferecer. Senão o preço não vai garantir pacientes no consultório. Quem acertar isso vai ter paciente e quem não acertar vai ter que se virar de novo, vai ficar atolado. Por que então que você tem que pensar nisso? Vamos lá. Por que essa preocupação com o público, estabelecer preço e tudo mais? Pelo seguinte, você é uma pessoa que se formou, pegou seu diploma e saiu para a rua. Ah não, eu já estava tendo resultado lá no ambulatório, estava entre as pessoas que conseguiram isso, aquilo. E você vai para um lugar
para atender pessoas com aquele típico resultado que se aprendeu na escola. Então agora eu chamo a atenção para você. Imagine uma rua cheia de óticas, todas com os mesmos preços e os mesmos óculos. O que vai decidir a escolha? Aquela que estiver mais perto ou mais vazia. Faz sentido isso para você? Se você chega para comprar óculos, você vai olhar, não, tá vazio, vou entrar aqui mesmo. Para que vou dar mais? É tudo igual, é tudo mesmo preço. Talvez você fale, não, eu tenho um amigo que tem uma ótica aqui nessa rua e eu vou lá prestigiar ele. É meu amigo é para essas coisas. Eu vou comprar com ele, vou gastar a mesma coisa. Isso é até legal, mas não é consistente, porque o dia que você chegar desesperado por horário e a ótica do seu amigo estiver cheia ou ela é um pouco mais afastada, você vai na primeira que você encontrar mais vazia e puder te atender, porque vai ser tudo igual. Então, você não vai ter um motivo ou não vai ter nenhum motivo para que as pessoas te procurem se você for uma ótica desse jeito. Esse é o universo do acupunturista. Entendeu? Se você está num lugar que várias pessoas, não é no mesmo lugar que você, na mesma região, na mesma cidade, tem o mesmo tipo de resultado, o mesmo trabalho, tá? E cobram o mesmo preço, o que vai determinar as pessoas procurarem você? A sorte. O que acontece? Que, por exemplo, nessas óticas alguém pode ter ideia de fazer uma promoção. Vou baixar meu preço. Isso pode trazer clientes no começo. Acabou a promoção, acabou e ninguém volta mais por causa disso. Porque vai ser a mesma coisa, mesmo preço, mesmo produto. E aí o acupunturista muitas vezes pensa, não, vou fazer uma promoção, vou fazer um desconto. Joga para baixo. A disputa para quem quer fazer até 10 mil reais por mês, só com a acupuntura, não é pelo preço para baixo. A gente fala, tem que ser o preço correto. Ah, mas como é que eu vou saber o preço correto? Você está vendo aqui o que você tem que se informar. E o que você tem que buscar na sua alçada. O que você tem que conseguir com o seu trabalho. E aí, vamos supor que você correu atrás da coisa certa e hoje você ou tem uma ou essas três alternativas, qualidades do seu trabalho. É mais rápido, tem um resultado mais duradouro ou tem um resultado mais forte. Então isso significa que eu posso cobrar qualquer preço de qualquer um. Não, qualquer um não paga qualquer preço. Você tem sempre que pensar no público e buscar nele quanto pagaria pelo seu trabalho. O preço não é uma coisa aqui, eu comigo. Eu comigo é o parâmetro, o quanto eu preciso, qual o mínimo. O valor, na verdade, você vai buscar no seu público. E esse público ele está de olho o quê? Nas alternativas que ele tem. Você pode, para você entender melhor, eu vou trazer um caso de uma pessoa que, conversando comigo, me falou assim, olha, eu não sei quanto cobrar, como é que eu calculo e tal. Ela falou, eu sou de uma cidade pequena e o pessoal não tem dinheiro. Eu não vou conseguir cobrar muita coisa. Eu estava conversando com os médicos aqui e eles me falaram que eles indicam para as pessoas que precisam de acupuntura os acupunturistas de uma cidade vizinha. E lá eles cobram de 120 a 150 reais. Os profissionais indicados cobram de 120 a 150 reais. Ela não tinha se dado conta, tá? Mas estava definido para ela ali qual que era o público. Qual que era o público que ela precisava almejar, que ela precisava conhecer, saber como entrar em contato com ele. Até quanto cobrar já estava claro, já tinha resolvido para ela. Entre 120 e 150 reais. É o que o pessoal gastava.
Com um valor desse, você chega a ser 10 mil por mês, só com a acupuntura. Se você tiver 4 pacientes por dia, pagando R$150 por sessão, em um mês você chega a R$9.000. Então, ela poderia cobrar, já que a pessoa ia para outra cidade, ela poderia cobrar o mesmo valor. Porém, se a pessoa ia para outra cidade, tinha um gasto a mais, um custo a mais de tempo, de risco, de gasolina, de estacionamento, talvez tinha que comer por lá e tal. Então, se ela cobrasse 160, 170, talvez ainda fosse vantagem para o público dela. E como é que ela vai falar com esse público? Ela já tem um começo. Começar a se apresentar para esses médicos. Mostrar o trabalho dela, mostrar os resultados que ela consegue. É uma questão de usar aquela informação que você tem. Percebe? Então é isso que você precisa, estratégia e entendimento. E se você está nesse caminho, você precisa escolher esse público, aquele que paga o suficiente para você fazer 10 mil por mês. Tá tranquilo? Não. Fazer 10 mil por mês com acupuntura é um empreendimento. E aí ele tem que ser administrado como? Então você precisa considerar os seus custos, custo de sala, de manutenção, de material, de locomoção, às vezes alimentação, etc, etc. Porque se você não estiver chegando aos 10 mil por mês, ou não estiver sendo suficiente para você, fazendo esse acompanhamento, você vai saber o que você precisa administrar, o que você precisa controlar. Porque se você simplesmente sobe o valor, talvez você perca esse público para o qual você se preparou. E ele estava até vindo, pagando R$100, R$150. Mas se não está somando, tem alguma coisa errada. Então, para não perder o controle, você tem que fazer um acompanhamento financeiro, uma contabilidade, que não é muito complicada. Você vai lá no Google, tem o Google Sheet, tem as planilhas para você pôr. Entrou isso e eu gastei com isso por mês. Mas você já tem o resultado, tem o público e a contabilidade. Só isso que eu preciso saber, que preço cobrar? Para você entrar ou se pôr no rumo de fazer 10 mil por mês com a acupuntura, esse é o começo. E sim, está certo. Para você fazer 10 mil com consistência, o que é consistência? É quando deixa de ser o meu pico 10 mil, passa a ser a minha média. Eu quero que esse resultado se mantenha. Eu quero manter esse volume. Eu preciso dar atenção no que eu ofereço para o meu público. O que você oferece pesa no valor que você vai cobrar. E pesa muito. Tá? Aí você ainda não está acostumado e fala: ah, mas eu ofereço acupuntura. Eu já falei, tá? Não é a acupuntura que dá valor para o seu trabalho. É o resultado, aquilo que você faz acontecer com a acupuntura que dá valor para você, dá valor para a sua acupuntura. Porque as pessoas vão procurar, não quem põe agulha, elas vão procurar quem resolve o problema. As pessoas vão procurar no Google, com outros amigos, quem que você conhece que resolve isso, que trata esse tipo de coisa e resolve. Percebe? Então você tem que dar atenção para isso, para você ter consistência no seu trabalho. As pessoas, elas vão lembrar do que você melhorou nelas. Não necessariamente da acupuntura. A acupuntura às vezes acresce assim de uma qualidade meio exótica. Nossa, depois a agulha melhorou. Mas não é depois a agulha melhorou. É o que melhorou. É isso que as pessoas vão atrás. E isso você vai ter que fazer que as pessoas lembrem, que as pessoas saibam que você melhora aquilo. Você pode até falar: eu melhoro isso com acupuntura.
Mas o mais importante é que você melhora disso. Eu tenho um exemplo aqui, meio. É o seguinte, na minha infância, a mãe da gente levava a gente para benzedeira. Tá muito agitado, tá meio assustado, então vamos lá na benzedeira. Agora, se a benzedeira não fizesse o bebê dormir, aí era uma chacoalhadora de erva, não era uma benzedeira. A pessoa que recebia essa alcunha, porque olha, não, ela benzeu, tirou uma olhada, a criança ficou tranquila, voltou a dormir. Tá? Então, o resultado é o que dá o patamar para você fazer o seu preço. É o principal item. Quanto custa? Vou chamar a atenção para você o seguinte: você sabendo do seu resultado, isso te dá uma outra condição para estabelecer preço, que não é mais pensando no mercado, pensando nos seus outros colegas. É o seguinte: quanto custa no particular a pessoa tratar um problema que você resolve com a acupuntura? Vou explicar melhor. Quanto custa ela procurar um tratamento tradicional em clínicas particulares para tratar um problema que você consegue tratar com a acupuntura? Quanto tempo ela vai ter que tratar nesse meio tradicional? E qual o melhor resultado que ela consegue desse tipo de tratamento? Tendo essas informações na mão, você tem um comparativo entre o que você faz e o que a pessoa vai encontrar tradicionalmente no mercado. Vamos pegar um exemplo. Quanto custa um tratamento tradicional para fertilidade, para restabelecer fertilidade? Eu tenho uma amiga que gastou 2 carros para tentar resolver a infertilidade dela. Quanto tempo de tratamento a pessoa precisará fazer nesse método tradicional? Essa amiga tratou mais de ano. Qual a chance desse resultado? Essa amiga não teve resultado. Olha, se você consegue o mesmo efeito com a acupuntura, talvez você consiga alguma vantagem. Por quê? Primeiro, pode ser menos arriscado do que ela fez. Pode ser menos incômodo. E talvez seja mais fácil para ela pagar, mesmo que você cobre o mesmo valor. Agora, se você consegue um resultado até melhor, você já começou a levar vantagem. E o que você precisa? Agora você vai entender como fazer o preço nessa condição. Você tem que dominar o assunto e saber quanto tempo você leva para melhorar essa condição de fertilidade dela. Você tendo experiência, por isso é importante você se identificar especificamente em um tipo de problema. Lembrando que quando você trata fertilidade, você trata várias síndromes, não é? Você tem que identificar qual a síndrome que você trata, então o tratamento nunca é uma coisa, a fertilidade é um problema. Tá? Mas, vamos lá, você tendo noção de quanto tempo mais ou menos você vai precisar para tratar, você vai pegar aquele valor que ela gastou. A pessoa tem problema de fertilidade. Tá? No tratamento tradicional, ela gasta isso. Eu pego esse valor e eu sei quantas sessões eu preciso para ter resultado para ela. Eu divido esse valor pelo valor das minhas sessões. Olha aqui. Muitas vezes esse valor a pessoa não vai ter parcelamento. Tá? Vai ter 3 vezes, não, dá uma entrada e outra daqui a tantos meses. Olha o que você vai fazer, você vai permitir que ela vá gastando em pequenas quantidades por mês em relação a esse. Se você oferecer mais segurança de resultado, já começa a ser vantajoso, mesmo a pessoa gastando o mesmo valor.
A única coisa é que as pessoas certas precisam saber disso. E quem são as pessoas certas? As pessoas que buscam tratamento particular, esses tratamentos tradicionais em clínicas de fertilidade. As pessoas que buscam esse tratamento ou que buscam alguma coisa que garanta que elas vão resolver o problema de fertilidade. Então, se você oferece um resultado melhor, até desse tipo de tratamento tradicional você representa vantagem. Talvez você represente um tratamento menos agressivo, menos químico, etc, etc. Tudo isso vai compor as conveniências que você vai ter para oferecer para esse público. Oferecer é mostrar para ele, chegar até ele. E lembra, sai dessa ideia de que eu trato muito mais coisa. É lógico que tratar fertilidade você tem que tratar muito mais coisas. Só que se você falar isso para o paciente, ele não vai entender nada. Porque não é isso que ele busca fertilidade. Quem me resolve a minha infertilidade? Eu quero ter um filho. Tá? E se você está preocupado que anunciar só isso, você vai estar perdendo o cliente, me fala, as clínicas particulares de fertilidade estão em crise por falta de pacientes? Será? Será que isso realmente acontece? Era importante o acupunturista entender melhor como é que funciona a saúde, porque tem tanta clínica especializada. As pessoas vão lembrar de uma coisa que você trata, de um resultado que você causa, bem específico. Isso vai gerar as pessoas que têm aquele problema procurar você. E é com isso que se constrói o negócio de clínicas particulares. Os acupunturistas ainda não acordaram para isso. Veja a importância que é saber disso para você faturar 10 mil por mês só com a acupuntura. Então, quando você vai buscar um problema específico para tratar, não é simplesmente pega qualquer problema. Você deve se informar do número de pessoas que buscam tratar aquele problema, se possível até no particular. E como é que eu vou saber disso? É simples. O Google já é um começo de informação e você vai achar clínicas ou serviços especializados que organizam de forma mais específica esses números. É uma questão de buscar, de procurar, de pesquisar. Você tratando uma patologia que muita gente tem e o seu tratamento apresenta vantagens em relação aos tratamentos tradicionais, e aí quais vantagens? Segurança, menos efeito colateral, tempo de tratamento pode ser menor, mesmo que seja maior, talvez ele seja menos pesado para o bolso, o resultado efetivo seja melhor e seja um tratamento mais confortável. Tudo isso vai levar as pessoas a procurarem você quando tiverem com aquele problema. E é isso que você vai precisar divulgar sobre o seu trabalho. E o valor da sua consulta, lembra, vai ser equivalente ao valor tradicional. E você pode representar vantagens para as pessoas gastarem isso com você e não com outro sistema de tratamento. Porque eu já falei, porque um dos motivos é esse, de repente você representa um parcelamento. Mesmo que você cobre por sessão, mas se você quiser ter uma consistência maior, hoje existem os sistemas online de cobrança em que você pode estabelecer que a pessoa pague, compre pacotes de 4 em 4 sessões, 10 em 10 sessões, parcelando pelo cartão de crédito. E aí fica mais fácil ainda da pessoa se organizar para fazer o tratamento com você. Então, esse é o seu mercado. E você deve perguntar, poxa, mas e os planos de saúde? O seu concorrente não é de plano de saúde.
O seu concorrente são das clínicas que vendem tratamentos particulares, tá? Veja que elas existem para aquelas situações em que o plano de saúde já não cobre aquilo ou não oferece um tratamento tão bom quanto elas podem oferecer. E se o seu é melhor ainda, tá? E você vai ver que algumas clínicas que atendem plano de saúde, elas têm também um atendimento voltado para o particular. E a pessoa vai ter umas vantagens. Isso você tem que ficar de olho. O que ela oferece diferente. E é em relação a isso que o seu trabalho tem que oferecer vantagem. Que muitas vezes não é o cafezinho que eles oferecem, tá? Não entra nessa. Então, assim você estabelece o seu mercado. Lembrando que quando você vê as clínicas particulares, você tome um cuidado. Alguns tipos de patologias, elas hoje indicam a acupuntura. Por exemplo, problemas neurológicos, a própria fertilidade. Então, aquelas clínicas que você entendeu primeiro como um concorrente, talvez elas possam ser um parceiro. E isso depende de uma avaliação bem mais minuciosa, tá? Então, voltando aqui, para você caminhar rumo aos 10 mil por mês, o seu foco tem que ser entender muito bem o seu trabalho. Quantas sessões, qual a melhora, quais as garantias. Você tem que entender as mesmas coisas dos concorrentes. E você tem que entender o público desse mercado. Tá? Entender quais os valores que eles gastam nesses tratamentos particulares e como esse público paga. Isso é importante. Eu tenho uma amiga que ela tinha que fazer uma cirurgia e surgiu o risco de ela ter alergia à anestesia. Ela foi procurar a opção dela fazer o exame para ver se ela tinha essa alergia e o plano não cobria. O exame que ela tinha que fazer era em torno de R$ 1.500 à vista. Não tinha parcelado, não tinha 2 cheques, nada. Veja que nessa condição, se você trata o problema dela, que está levando ela a procurar uma cirurgia, ela vai para você, o que é mais confortável, é mais seguro, e ela pode ter um resultado melhor. Estabeleceu-se o mercado para você. Então, com isso, o que a gente falou aqui até agora é o que você precisa saber de básico para estruturar o que você vai oferecer. Você vai se organizar com um produto, pois é assim que você será buscado e escolhido. O que trata melhor o meu problema? O que eu gasto menos para tratar melhor o meu problema? O que é mais acessível para eu tratar bem do meu problema? E aí é importante você então se avaliar o que tem de conveniente no seu trabalho, no seu jeito de atender, no local que você atende. O que significa esse resultado, o seu resultado, em relação às opções que a pessoa vai encontrar? O que significa o seu resultado para essas pessoas, para quem você vai buscar como paciente? Qual a especificidade que você atende? Qual o tipo de patologia? Por quê? Quando você sabe disso, você vai conseguir entender uma outra coisa, a demanda, o quanto isso é procurado. Lembrando que nem só de altas demandas são importantes para você fazer 10K. Você tem que entender as patologias. Falei das doenças neurológicas, que são doenças mais raras e tem clínicas especializadas atendendo, clínicas particulares, que muitas vezes trabalham como acupunturista. Parceria. Tá? Não tem tanta demanda, mas talvez você tenha um volume mais previsível por conta desse tipo de acesso.
a gente lembrou aqui que não é qualquer um que vai pagar o valor que você precisa cobrar para fazer 10 mil por mês com acupuntura. E faz parte do seu trabalho identificar quem é esse público, tá? É com ele para ele que você vai ter que se oferecer e você vai ter que aprender como atrair a atenção dele e o que é que convence ele a buscar você. E para isso, eu já citei e vou repetir, esse público tem endereço, tem faixa de renda, tem faixa etária, pode ter sexo, pode ter doenças específicas e a sua especialidade tem que estar dentro dessas doenças. Senão, você está anunciando para o público errado. Vender geladeira para esquimó. E essa pessoa tem costumes específicos. Isso é muito importante. Eu vou contar a minha experiência. Quando eu comecei a buscar, falei assim, eu preciso faturar 10 mil por mês com a acupuntura. E aí eu percebi o valor das mídias sociais. E nas mídias sociais, uma ferramenta muito importante são os anúncios pagos. E eu falei, vou experimentar. E eu fui lá e anunciei, eu faço acupuntura, trato tal problema e qual é o interesse das pessoas, né? Que tipo de pessoa que você quer que veja teu anúncio. Essa é uma opção do anúncio pago, você vai escolher qual o interesse que o teu público tem para eles mostrarem o anúncio. E eu pus lá, acupuntura, vida natural, bem-estar, etc. Coisas do tipo yoga, e não veio ninguém. As pessoas que ligavam falavam assim, não, o valor está muito caro. Às vezes nem falavam, tá bom, desligava, já sabia que não tinha rolado. E aí o que eu pensei? Você deve imaginar, você baixou o preço da consulta. Eu falei, não. Eu quase fiz isso, mas refleti melhor, eu falei assim, tá. Eu fui lá nos interesses e pus acupuntura. As pessoas para me procurar querem saber de acupuntura. Mas o que era importante, qual o interesse delas? Eu falei, tem que ser coisas que não são baratas. Interesse por vinhos, interesse por viagens internacionais, interesses por viagens de cruzeiro, interesses por carros importados, interesse, na verdade eu fiz o contrário, excluir as pessoas que têm interesse por fast food, mas têm interesse em restaurante. Eu elevei o nível econômico das pessoas para que ia aparecer esse anúncio. Dito e feito. Puf. Gente, era 3 pacientes novos por semana. Você faz acupuntura, você trata isso, tal. Quanto é a consulta? Tanto, eu quero agendar. Por quê? Porque eu acertei dos costumes específicos ou interesses específicos. Lembrando que nem todos que vieram tinham um carro importado, mas sonhavam com aquilo. E isso vai ligando eles. Quem interessa por algumas coisas tem um pouco de dinheiro para chegar mais perto. E isso a gente vai alterando nos anúncios até descobrir qual que é o público que vai funcionar para a gente. Percebe então que quando você identifica esses detalhes do público, eu vou repetir para você, endereço, faixa de renda, faixa etária, doenças específicas, às vezes sexo, o meu problema não tinha diferença de sexo, mas e os costumes específicos, quando você identifica isso, você tem uma base para saber o quanto cobrar e como oferecer. Então vamos resumir aqui o que a gente falou para ficar fresquinho na sua cabeça. Para você estabelecer preço, o que é preciso? Ter um resultado pelo qual vale a pena a pessoa pagar, porque senão, que vantagem Maria leva? Por que eu vou até o final da rua de óticas para fazer uma ótica específica, se todas têm o mesmo preço, essas daqui no começo estão vazias e mais perto? Isso é que faz a pessoa buscar você. E é o resultado que faz ela voltar também, tá? Mas desde que você apresente para a pessoa certa, para o público certo.
Você precisa se diferenciar em relação aos outros profissionais de acupuntura, tá? Mas nunca entre numa disputa de preço. Se alguém faz a mesma coisa que você, alguma coisa tem que ter diferente. Às vezes o que diferencia são especialidades. Essa pessoa se especializou, oferece um tratamento para isso, outro oferece para aquilo. Lembrando que se você oferece um tratamento específico, você vai ter mais vantagens do que aquele que oferece acupuntura. Mas ele está dando certo. Mas a história do comércio não é essa. A história das empresas não é essa. Tá? Você vai ver que você tem restaurantes especializados em bacalhau, outros em sushi, lojas especializadas em brigadeiro, outras em pudim. Entendeu? Isso é muito importante, essa é uma grande lição de marketing. Você, se vai escolher então uma patologia para se diferenciar, vai buscar uma que tenha demanda suficiente para gerar os 10 mil por mês. Essa demanda ela é entendida pelo número de pessoas que procuram tratamento para aquela doença e que procuram pagando, ou pode ser que até seja um grupo menor de pessoas, mas que quando vai procurar tratamento, ela vai, e muitas vezes você vai estar em parceria com outros lugares que tratam dessa doença e usam da acupuntura como um importante aliado. A partir disso você vai ter que pensar no público certo, porque mostrar tudo que você faz para a pessoa errada é o grande problema dos acupunturistas. Pensa em montar sala, pensa em mobiliar, pensa no certificado, mas se esqueceu de que ele tem que pensar para quem que ele vai se oferecer. Porque esse quem é que define o seu preço. E se eu tenho que escolher para quem que vou aparecer, eu tenho que aparecer mesmo. Seja pelas mídias, seja pelos lugares que eles frequentam, pelas pessoas que elas buscam para ter indicação. E você tem que falar numa linguagem que esse público entenda e que esse público dê atenção, que ele seja atraído para isso. Então, são esses aspectos importantes que você precisa começar a cuidar para faturar 10 mil por mês só com a acupuntura.